la sociología del voto obligatorio. Mi exposição de hoje está destinada a difundir e comunicar informação sociológica sobre a democracia eleitoral em Brasil. Estou finalizando a revisão da segunda edição atualizada de meu livro que leva o mesmo título e está publicado em la web. Esta comunicação também aborda a preparação de resumo para o terceiro Fórum da International Sociological Association, ISA. O tema da democracia eleitoral em Brasil planteia ao sociólogo dedicado a ensinar sobre a relação entre os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito, hecho extravagante, a saber, a singular recorrência do regime obrigatório de votação forçada, com severos castigos impostos por la lei para punir os incumpridores. De hecho, devido à obediência social como valor normativo, o voto obrigatório forçado seria menos insólito quando se adotara em tempo de regimes monárquicos, em lugar de ser em país com mais de 100 anos de história republicana, cuyas instituições parlamentares, mais allá de isso, contam 2 siglos de existência, como é o caso de Brasil. Estas situações inadequadas em las instituições democráticas, aunque no diretamente em el nível de corrupção, como fatores endógenos de la crescente desconfiança em la autoridade del Estado, devem superar-se para evitar la angústia psicológica e la perturbação moral, e para promover la confiança, especialmente em las instituições propriamente democráticas, como la votação em las eleições. Sem mencionar que o voto obrigatório forçado segrega dano institucional perjudicial que está arraigado estruturalmente. Na presente exposição, relatarei minhas observações em 2 argumentos. Em primeiro lugar, destacarei o aspecto comparativo do modelo de votação entre regime monárquico e outros regimes republicanos exemplares. E no argumento 2, enumerarei meus comentários especificamente sociológicos para ressaltar em seus níveis diferenciais o embrólio institucional do voto obrigatório. Não é difícil demonstrar que o sistema de votação obrigatória adotado em Brasil parece uma cópia de lo que se pratica em la monarquia belga. Aí, como aqui, se impone a obrigação do voto e o eleitor se vê obrigado a participar bajo sanções previstas por la lei para punir o que não compareça. Esta obrigação punitiva do regime eleitoral allá em Bélgica é bastante compreensível. É modelo histórico que incluso foi debatido por intelectuais brasileiros do século XIX, incluído o conhecido periodista Tavares Bastos, quem viu em el modelo de la monarquia constitucional federal uma alternativa válida para Brasil em esse momento. Em Bélgica, además, se desarrolla uma democracia representativa. Resulta que, dada a pluralidade de idiomas,
El Estado monárquico quiere preservar a federação cohesionada. Tal é o motivo da imposição do voto obrigatório com sanções legais, como característica de uma monarquia. Es decir, es el riesgo de divisiones territoriales por diferencias de idioma lo que justifica los procedimientos coercitivos sobre el votante incumpridor, sanções que podem ir tão lejos como cancelar el registro del votante e privá-lo de ser nombrado para o serviço público. Em Brasil, não existe risco de separação territorial devido às diferenças de idioma, pero as sanções por incumprimento dos votantes também podem alegar a cancelar o registro do votante e privá-lo de ser nominado para o serviço público, entre outros castigos. Lo que supostamente justifica os procedimentos coercitivos sobre o votante incumpridor é a ideologia republicana radical do controle anti-absentismo. Por outro lado, nas repúblicas históricas, como França e mais recentemente Chile, utilizaram os recursos tecnológicos para organizar melhor o regime eleitoral. O regime chileno se parece ao de França, donde o registro nas listas eleitorais é obrigatório, pero é automático se a pessoa ha alcançado a idade de votar. Tenha em conta que o registro automático de eleitores por edad não tem nada a ver com a votação obrigatória. Ao determinar que o cidadão tenha assegurado seu registro eleitoral ao cumprir a idade justa, a autoridade pública só cumpre sua função de garantizar o direito ao voto. Isto está bem reconhecido sempre que se garantisse a preservação da prerrogativa do cidadão de aparecer para votar sem a imposição de sanções. Estrictamente hablando, em estes casos, não há voto obrigatório, sino só o dever cívico com voto opcional. O cidadão não está obrigado a apresentar-se para votar. Só assiste a votar se o deseja, e se ele mesmo quer cumprir com seu dever cívico, já que seu alistamento obrigatório é virtual, já está hecho sobre a base de seu registro civil de nascimento e actualiza automaticamente em sua assistência à votação. Desde o ponto de vista sociológico, o voto obrigatório forçado se agrega um embrólio institucional que deve superar-se para evitar o desgaste psicológico e moral e generar confiança nas instituições democráticas. A lei eleitoral, em sua formulação atual, retém notada discrepância com as necessidades do desenvolvimento. Em particular, segrega uma desconfiança delante da barra coerência das instituições, las quais requerem o voto consciente, pero disfrazam a subordinação da obrigação coercitiva, tenida esta como mais allá da tomada de consciência do eleitor. É o primeiro aspecto do embrólio constitucional. Os eleitores permanecem ajenos à sua liberdade política e não desplegam a parte que lhes concerne em la sustentação estrutural de governo democrático. O direito do desenvolvimento para a estabilidade das relações sociais em la escala da globalização, como fator de confiança em la democracia, implica o reconhecimento internacional de que os eleitores hayan assumido a parte que lhes concerne na sustentação estrutural de governo democrático, que este compromisso não seja restrito unicamente às veleidades dos representantes, como ocorre atualmente em ordem oposta ao voto recomendado pelos Pactos de Direitos Humanos, isto é, a ordem contrária ao voto livre. A sociedade brasileira não encontrou, todavia, uma maneira de organizar a lei eleitoral sobre o voto democrático. E, desproveído de qualquer procedência histórica desde a Constituição de 1824, assim como distanciado do direito do desenvolvimento, neste aspecto,
o Estado mantém em seu lugar o voto coercitivo com sanções irrazonáveis. Puedo notar que é um modelo eleitoral segregado e heredado da ditadura militar, cerrada delante da atual Constituição, 1988, período em que a obrigatoriedade forçada em participar das eleições impostas havia sido para os ditadores uma questão de segurança nacional. Ou seja, o voto coercitivo forçado proviene de uma legislação fora do quadro, uma legislação articulada não com base em um quadro de referência, como os pactos de direitos humanos, pero em uma emergência, como a segurança nacional. Isto significa que a democracia em Brasil é menos que imperfeita, é restritiva, pero tenida por ardorosa. É regime que não favorece o pleno direito ao desenvolvimento, não favorece o reconhecimento internacional de que os eleitores hayan assumido o papel que lhes corresponde em apoio de um governo democrático. É decir, no contexto das relações internacionais, todavia não se reconhece que o Brasil é uma democracia que haya aberto seu espaço mais allá de uma ditadura. Se recuerde a muito elogiada frase do notável presidente Obama em um discurso no Teatro Municipal de Rio de Janeiro, no 21 de março de 2011, ampliamente publicitado e alabado em los meios de comunicação, a saber, Brasil, um país que mostra que uma ditadura pode convertir-se em uma democracia palpitante. A contradição do controle anti-absentismo. Sin embargo, o embrolho institucional do voto obrigatório conserva um aspecto estrutural oculto, bajo o hecho de que os eleitores permanecem ajenos a sua liberdade política e não juegam o papel que lhes corresponde para sostener um governo democrático. De hecho, existe a proyecção de uma instância especial para o controle anti-absentismo em um regime eleitoral de votação obrigatória forçada, cultivado em el caso de Brasil. Dito controle se exerce especialmente em los seguintes 4 níveis combinados. A. La verificação e aceptação de evidência del comparecer. B. La aprobação e validação de justificações. C. La atribuição e execução de sanções previstas por la lei. D. La invalidação punitiva de los títulos eleitorais. Se observa, por lo tanto, que esta instância otorga el nihil obstat a los eleitores não retenidos em aquele controle anti-absentismo. Em teoria e em la prática, se trata de agradar a los indivíduos a capacidade de representação para votar em las eleições. Ou seja, para exercer sua prerrogativa constitucional de realizar com prioridade o acto eleitoral, e votar em las eleições do Estado de Direito, todos os eleitores estão expostos ao controle anti-absentismo, sejam eles de la classe alta ou de la classe baixa. De uma forma ou outra, habrão que passar por os 4 níveis enumerados anteriormente, e seja porque habrão se sometido a estas restrições razonáveis e apresentado sua prova de assistência, ou porque habrão cumprido com seus castigos. Só depois que houveram passado este hecho esdrújulo, se tornam, por lo tanto, liberados para exercer sua referida prerrogativa constitucional e votar em las eleições do Estado de Direito. O problema estrutural na raiz do embrolho institucional se deriva do hecho de que estas pessoas já estão em possessão de seu registro civil. Como resultado, a descalificação prejudicial da forma republicana está necessariamente implicada no controle anti-absentismo. Em outras palavras, existe uma grave contradição e a ser que o controle anti-absentismo seja um fator de corrosão da confiança em las instituições democráticas. Assim é porque, ao disponer de todos os permissos para que alguém vote, o controle anti-absentismo simplesmente descarta o hecho de que os indivíduos controlados já são sujeitos de direito, já estão em possessão da capacidade de representação
que los informen la vida civil republicana. Desde o ponto de vista da cidadania histórica, e mais allá da experiência de obediência social correspondente a regimes monárquicos, alguma instância superior não outorga a capacidade de representação, sendo que é inerente se deriva da forma republicana de proceder. É decir, a capacidade de representação em uma república é assumida por el indivíduo desde o registro civil de nascimento, em el sentido secular de esta instância, com a aceitação de nome individual registrado como desprovisto de qualquer privilégio de linhagem e distinção religiosa, que, ademais, dentro da República, não significa nada de antemão, ademais de reconhecimento de sujeito de direitos, uma pessoa humana à disposição de realizar os actos da vida civil por si mesmo. Desta forma, o controle anti-absentismo resulta de uma imposição desintegradora predecível, pero possivelmente não planteada, sobre o registro civil, ou mais bem, seu exercício se leva a cabo a partir de seu efeito radical, já seja colateral ou primordial, pero inevitavelmente uma ação de anulação, uma desviação visceral de propósito que faz que o registro civil seja descalificado e infundado, como forma republicana. Recuerda que, em el advenimento da República em Brasil, em 1889, o monopólio dos registros civis passou ao Estado. Como resultado da notada desviação visceral, o referido registro civil já não tem uma capa institucional, carece da dimensão representativa. Neste caso, só é válido por seu substrato indiferente, a saber, a fotografia do portador. O nome próprio, a sua vez, perde sua dimensão cívica ao revelar-se já não o reconhecimento de sujeito de direitos, como deveria ser porque é uma instância da República, sino só a designação de personagem contemplado com ou sem passaporte para passar ou não à mesa eleitoral. Tal é a anomalia suposta democrática que configura o hecho de que Brasil é uma república cuja democracia eleitoral sigue o modelo de votação obrigatória adotada por uma monarquia histórica, como lo é a monarquia belga. Finalmente, se tem em conta que essa democracia restritiva brasileira funciona devido aos seguintes pontos. 1. O conformismo e a obediência social dos eleitores. 2. A astúcia das elites do sistema federativo, que é estabelecido para o voto obrigatório, e o papel do órgão moderador frente às disputas irresolúveis entre os grupos que competem por os altos cargos. Devo acrescentar em nota que, dentre os democratas brasileiros, há outros que compartilham a crítica ao exagero punitivo da atual lei eleitoral, legada de 1965, que escorraça o princípio de cidadania. Inclusive, levaram uma proposta reformadora ao Senado de Brasil desde 2006. Muitas graças.